Os albinos têm pouca ou nenhuma melanina, que é o pigmento que colore os cabelos, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas 1 em cada 18 mil pessoas é albina. Mas o albinismo ocular é ainda mais raro. Os especialistas não sabem informar um número exato, mas acreditam que 1 em cada 50 mil indivíduos tem isso. Se uma pessoa tem albinismo ocular, apenas os olhos são afetados. A pele e os cabelos podem ser um pouco mais claros do que os de sua família, mas a diferença não é tão grande. A luz do sol faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de espirro de reflexo fótico. No idioma grego, isso se chama espirro solar, e acontece quando há uma falha no sistema nervoso. Quando isso ocorre, um dos nervos pode fazer um reflexo errado, e aí, além de as pupilas se contraírem, a luz solar também ativa as membranas do nariz. Ter cabelos loiros naturais na fase adulta é raro. Eles sempre escurecem com o passar dos anos. Quem é mais propício a continuar com suas madeixas claras são as pessoas que vivem no norte do planeta. O povo Bajau é um grupo de nômades das águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação de DNA, eles conseguem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Os Bajaus têm baços evoluídos, que são muito maiores do que o normal. Essa característica lhes dá uma vantagem genética. Os nômades marinhos precisam disso para caçar peixes ou procurar coisas submersas que podem ser usadas em seus artesanatos. Existe uma mutação genética que resulta em ossos superdensos, quase impossíveis de serem quebrados. Eles são várias vezes mais fortes do que os de uma pessoa comum. A pele desses indivíduos também é menos propícia ao envelhecimento. Isso pode parecer legal, mas tem lá suas desvantagens. Quando esses ossos fortes crescem, geralmente colocam muita pressão sobre os nervos e o cérebro. Há 3 tipos de células cones nos olhos das pessoas comuns, o que as ajuda a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a esses cones, a maioria consegue distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas quem tem tetracromacia possui 4 cones nos olhos. Isso faz com que elas vejam mais de 100 milhões de tons diferentes. Embora essa anomalia visual seja rara, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Por falar nisso, a maioria das pessoas com tetracromacia não tem ideia de que enxerga o mundo de forma mais colorida que os outros. Apenas pouco mais de 8% dos indivíduos têm redemoinhos anti-horários em suas cabeças. Tem gente com um só, outros possuem 2. São muito raros os casos com 3, mas existem. Nem todos os especialistas concordam com essa teoria, mas alguns afirmam que existe uma conexão entre a mão dominante e a direção do redemoinho capilar. Quem é canhoto é 5 vezes mais propício a ter um redemoinho anti-horário do que quem é destro. Apenas 1 a 5 pessoas em cada 10 mil tem pupila com formato diferente. Na maioria dos casos, ela parece um buraco de fechadura ou um olho de gato. Essa má formação no olho é chamada de coloboma da íris. Os cientistas acreditam que a origem disso seja genética. Os superdegustadores são pessoas mais sensíveis a alguns sabores que outras e têm mais papilas gustativas, que são aqueles carocinhos com formato de cogumelo que cobrem a língua. Elas são cobertas por receptores de gosto que informam para o seu cérebro o que você está comendo. Essa característica também torna os superdegustadores mais sensíveis a certos tipos de comidas, por exemplo, muito doces, amargas ou salgadas. Também possuem mais receptores de dor em suas línguas. E é por isso que evitam alimentos apimentados. Os números variam mundo afora, mas no geral de 25 a 30% da população é superdegustadora. De 40 a 50% são degustadores médios. E de 25 a 30% não são degustadores, ou seja, não detectam bem o sabor das coisas. Menos de 1% da população mundial possui uma condição rara chamada dextrocardia. Nela, o coração fica apontado para o lado direito do peito, não para o esquerdo. Em casos raros, quem sofre dessa condição tem também todos os órgãos internos do lado oposto ao que deveriam estar. Apenas 1 a 5 pessoas em cada 10 mil possuem o que é chamado de ouvido absoluto, que é a capacidade de identificar e recriar tons musicais. Essa característica geralmente vem de família e é mais comum naqueles que tiveram contato com a música antes de completarem 6 anos de idade. Os antigos gregos contavam histórias sobre criaturas místicas que cuspiam fogo, chamadas quimeras. Elas eram uma mistura assustadora de cabra, leão e cobra. Na vida real, as quimeras são pessoas com 2 tipos diferentes de DNA. Os cientistas já registraram mais de 100 casos de quimerismo humano.
A mutação genética DEC2 permite que as pessoas se sintam bem, mesmo dormindo poucas horas por noite. Elas não sentem cansaço e jamais cochilam durante o dia. E costumam acordar às 4 ou 5 da matina. Apenas 5% da humanidade tem essa característica. Os cientistas da Universidade da Califórnia também fizeram uma descoberta interessante. Eles afirmam que indivíduos com a mutação DEC2 desempenham certas tarefas em menos tempo que aqueles que dormem normalmente. A síndrome do pé de Morton é uma condição na qual o dedão do pé é menor do que o segundo dedo. Apenas 3 a 22% da população mundial tem os pés com esse formato. A escultura David e Michelangelo e a Estátua da Liberdade estão nesse time. Apenas 1,5% da população mundial apresenta uma prega palmar, que é aquela linha que atravessa a palma da sua mão. Os homens são mais propícios a ter uma dobra palmar única. Essa característica geralmente vem de família. Só 3% das pessoas do mundo inteiro têm linhas que formam a letra X nas duas mãos. Na maioria das culturas, essa característica é interpretada como sinal de personalidade forte. 1 em cada 500 pessoas tem um osso extra na costela, chamado cervical. Geralmente temos 2 dúzias de ossos, 12 de cada lado do corpo, mas esses premiados podem ter 25 ou até 26. Essas costelas extras geralmente são mais encontradas em mulheres. Elas ficam na região cervical da coluna e crescem acima da clavícula. O tamanho pode diferir de pouco desenvolvidas a totalmente crescidas. Na maioria dos casos, as costelas cervicais não afetam o bem-estar da pessoa, a menos que cresçam muito. Aí podem causar desconforto. Não mais que 50 pessoas já tiveram o RH nulo, um tipo sanguíneo tão precioso que foi até apelidado de sangue dourado. Ele pode ser doado para quem tem tipos sanguíneos raros e não pode aceitar nenhum outro. O sangue dourado foi descoberto pela primeira vez em uma mulher aborígene australiana. Se você tem um buraquinho perto da cartilagem do ouvido, considere-se um ser humano especial. Ele está presente em apenas 5% da população mundial. Nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas nascem com este furinho. Na Ásia e em algumas partes da África, a porcentagem é um pouco maior, de 4 a 10%. Essa característica geralmente é hereditária e pode estar presente em uma ou nas 2 orelhas. A distribuição é de 50 por 50. O furo pode atravessar a cartilagem, ou ser só uma covinha, um amassado ou um caroço. Existe uma teoria que diz que esse furinho é atávico, ou seja, algum resquício de quando todos os seres vivos tinham guelras. Pessoas com uma única prega palmar têm apenas uma linha na palma da mão, enquanto a maioria dos indivíduos possui 2 linhas, também chamada de prega simiesca. Essa característica é encontrada em apenas 1,5% da população mundial. Os homens têm maior probabilidade de apresentar uma única prega palmar do que as mulheres. Em sua maioria, os casos ocorrem nas famílias. Menos de 50 pessoas já tiveram um tipo de sangue de fator RH nulo, conhecido como sangue dourado. Ele foi descoberto pela primeira vez em uma mulher aborígene australiana. Este sangue único é universal e pode ser aceito por qualquer pessoa, mesmo aqueles com tipos de sangue raros dentro do sistema RH. 3% das pessoas em todo o planeta têm linhas formando a letra X em ambas as mãos. Trata-se de um fenômeno raro e, em muitas culturas, acredita-se que esse recurso seja sinal de caráter forte. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até um nome próprio, reflexo fótico do espirro. Em grego, eles são chamados de espirros de sol. Em alguns indivíduos, a saliva se acumula em uma glândula sob a língua. Então, ela pode ser lançada como um jato quando alguém pressiona essa glândula. Se a boca estiver aberta no momento, o jato pode atingir vários metros. Esse processo, denominado glicking, sem tradução para o português, pode acontecer espontaneamente. A pessoa pode empurrar a língua acidentalmente contra a glândula enquanto come, boceja, fala ou escova os dentes. E, tcharam! Isso pode acontecer com até 35% da população, mas apenas 1% consegue provocar o processo. Menos de 1% da população mundial tem dextrocardia. Essa é uma condição rara quando o coração aponta para o lado direito do tórax e não para o esquerdo. Às vezes, as pessoas com essa característica inusitada têm todos os órgãos internos no lado espelhado do corpo. O albinismo ocular afeta apenas os olhos. Os cabelos e pele são geralmente um pouco mais claros do que os dos familiares, mas a diferença não é tão grande. O albinismo é uma característica rara, mas a ocular é ainda mais exclusiva.
Os especialistas não têm números exatos, mas acham que de 1 entre 20 mil a 1 entre 50 mil pessoas tenham albinismo ocular. Você pode ter um pequeno orifício na parte de cima da orelha, onde ela encontra a têmpora. Caso tenha, está entre 10% da população mundial. Esse orifício é mais comum de ser encontrado no lado direito, mas algumas pessoas apresentam nos dois lados. Esses buracos podem ser totalmente abertos ou apenas covinhas, pequenas fendas ou mesmo saliências. Cerca de 65% da população mundial tem impressões digitais em formato curvo. Em 30% elas são em formas de espirais e apenas 5% têm impressões digitais em forma de arco. Todos esses tipos são divididos em grupos menores. Por exemplo, pode haver arcos simples ou em forma de tendas, espirais aleatórios ou com formato de olho de pavão e assim por diante. Ei, quem diria? A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que dá 24 no total. Mas uma em cada 200 tem uma 25ª costela adicional. Ela é chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados. Quem tem costelas extras provavelmente não sabe sobre essa alteração. Isso ocorre porque elas raramente se formam completamente e podem parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, nem será possível ver nenhum raio-x. Se você tiver um redemoinho no cabelo, é provável que ele seja no sentido horário. Alguns cientistas acham que existe uma ligação genética entre a direção dele e o fato de ser destro ou canhoto. Um pouco mais de 8% dos destros têm os redemoinhos no sentido anti-horário. Já nos canhotos, esse número sobe para 45%. Quando lhe pedem para unir as mãos cruzando os dedos, qual dedo você coloca em cima? Se for o polegar direito em cima do esquerdo, você faz parte de 50% da população mundial. 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo acima do direito e apenas 1% põe os polegares um ao lado do outro. Se você tem um umbigo em uma posição diferente da habitual, nasceu para ser um grande nadador ou corredor. O umbigo é o seu próprio centro de gravidade. Quando ele fica posicionado mais alto do que na média das pessoas, você tem uma cintura mais longa e um centro de gravidade elevado. Isso faz de você um corredor mais rápido. Se o umbigo for mais para baixo, você terá mais força no seu tronco. Caso este seja mais alongado, também ajuda a fazer um movimento de ondulação maior. Isso torna um nadador mais rápido e o herói do umbigo. Sim. O cinza é uma das cores de olhos mais raras do planeta. Se você faz parte do 1% com essa característica, saiba que seus olhos cinzentos quase não têm melanina na camada frontal da íris. Dependendo da cor que você está vestindo, seus olhos podem mudar de cinza para azul e para verde. As pupilas também podem ficar maiores quando você fica emotivo. Estudos mostram também que as pessoas de olhos cinza são mais competitivas. Se os seus olhos são castanhos, você está em boa companhia. No passado, todos no planeta tinham olhos dessa cor. Alguns cientistas acham que, naquela época, a maioria dos humanos vivia em climas quentes, e os olhos castanhos protegiam mais contra o sol. Seus donos são ótimos em atividades que exigem reação rápida, como boxe ou futebol, ou acerte a marmota. As pessoas de olhos azuis são boas aprendizes e pensadoras estratégicas. Também são eficientes em esportes como golfe e corrida cross-country. A maneira mais fácil de descobrir se você é um mutante é unindo o dedo mínimo e o polegar. Se um músculo longo e fino saltar na parte interna do seu pulso, você é totalmente normal. E se isso não acontecer, você tem uma mutação. Então, qual é o seu novo poder, mutante? Literalmente, nenhum. Você e 15% da população não possuem um músculo que ajudou nossos ancestrais a saltar de galho em galho. Já que essa é uma habilidade totalmente inútil atualmente, esse músculo simplesmente desapareceu dos braços de mais de 117 milhões de pessoas. É um bom lembrete de que a evolução ainda está acontecendo e que é um processo muito lento. Agora, se tiver uma camada dupla de cílios, você herdou essa mutação de um dos seus pais. Isso significa que seu 16º cromossomo se confundiu um pouco. Você pode ter uma segunda fileira inteira ou apenas alguns cílios extras. Antes de começar a ficar com ciúme, lembre-se de que isso pode causar a produção adicional de lágrimas e até mesmo prejudicar a visão. 90% das pessoas têm redemoinhos no cabelo no sentido horário. Se o seu for na direção oposta, provavelmente também seja canhoto. Os cientistas acreditam que a mesma mutação genética é responsável pela orientação das mãos e o sentido do redemoinho do cabelo. Algumas pessoas têm redemoinhos duplos, o que é ainda mais raro.
O superpoder de torcer a língua é raro e não é transmitido geneticamente. É mais provável que você consiga dobrar, enrolar e virar a sua se falar determinados idiomas ou vários deles. A língua em forma de trevo é a mais complicada. Vá até um espelho e descubra se consegue. Pessoas com rostos claramente assimétricos, como as que têm uma orelha mais alta do que a outra, por exemplo, são líderes naturais eficazes. Elas têm iniciativa e assumem responsabilidades. Motivam os outros e colocam os interesses do grupo acima dos seus. Hora da foto. Se acha que o lado direito é o seu melhor ângulo, você provavelmente é engenheiro, matemático, químico ou de alguma outra área da ciência. Se o seu lado esquerdo é o que fica melhor, seu perfil é mais artístico. Apenas cerca de 2% das pessoas têm cabelos naturalmente ruivos. Se for o seu caso, isso significa que seus pais carregam o gene, mesmo que eles próprios não sejam. Esses genes dão aos ruivos um limite menor para a dor. É por isso que eles precisam de mais anestésicos do que pessoas com cabelo loiro, castanho ou preto. Se você tem um nariz grande, é menos propenso a ter alergias e resfriados. Um nariz maior deixa entrar menos poluentes e pólens, além de proteger a boca dos germes. Os antigos gregos e romanos acreditavam que narizes grandes eram um símbolo de poder e força. Se o seu for pequeno, é mais provável que você trabalhe com inteligência do que com um trabalho braçal. Sua preferência é por ter coisas feitas, e não perde muito tempo com problemas pequenos. Se o seu for moldado com uma ponta arrebitada, você é uma pessoa generosa e sentimental. Sua família e amigos têm um grande significado na sua vida. Você herdou o seu estilo de espirrar de um dos seus pais. Se espirrar apenas uma vez e virar a cabeça imediatamente, é uma pessoa atenciosa e solidária. Se espirra alto e com orgulho, é um líder nato e faz as coisas acontecerem. Se carrega lenços de papel e cobre a boca ao espirrar, é uma pessoa cuidadosa e pensativa. Aqueles que estão sempre tentando quebrar o recorde de espirrar por 7 vezes consecutivas são carismáticos e sociais e gostam de inspirar outros. Tchim! É mais provável que você tenha um diploma universitário se nascer com uma testa grande, mas nenhum relato menciona se isso significa mais inteligência. Os cientistas analisaram a ligação entre o tamanho da cabeça, genes e QI. Até agora parece que isso é verdade.